Pode começar, Nisha. Boa noite. Eu estou fazendo o ano bíblico, né, esse ano, e aí passando porque o livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, fala sobre os reinados, né? Desde Saul até o reino dividido, todos os reis. E Crônicas repete, né? Repete a história, são contadas por outros cronistas, né? Então, eu achei interessante que, falando sobre o reinado do rei Ezequias, em Crônicas ampliou mais. Eu nunca tinha assim parado para pensar nos detalhes. Não sei se os irmãos lembram alguma coisa sobre o rei Ezequias. Começou a reinar com 20 anos e morreu com 36. Não, isso aí foi dele. Falei. Então, assim, ó, o rei Ezequias, geralmente a gente lembra do erro dele, né? Qual é o erro que ele cometeu? O pecado que ele fez? Ele, quando recebeu a visita dos emissários de Babilônia, ele, em vez de falar sobre o que Deus tinha feito, a cura deu a ele mostrou tudo, todos os tesouros da casa dele, ele se orgulhou, né? Isso foi o pecado dele. Geralmente a gente lembra mais disso. Qualquer coisa a gente lembra. O rei Ezequias, Deus disse que ele ia morrer, e ele orou, pediu a Deus, e Deus deu mais 15 anos. E a gente lembra dessa parte, mas não lembra do que ele fez. Às vezes o pecado de uma pessoa mancha tanto que o que ela fez de bom parece assim que a gente não lembra. E realmente, aí, lendo agora o segundo Crônicas, no capítulo 29, acho que até o 31, porque lá em Reis, as reformas que Ezequias fez só foi um capítulo. E aqui foram 3 capítulos em Crônicas, segundo Crônicas, falando dessas reformas. Então, eu coloquei que o reinado dele e o movimento reformatório. Ele fez muitas reformas, mas antes dele começar essas reformas, houve um período também de trevas. Por quê? Porque o pai dele, Acás, e tinha 20 anos quando começou a reinar, reinou 16 anos, então ele tinha 36 anos quando morreu, tá? Foi um mau rei. O reinado dele foi péssimo. Está em 2 Crônicas, se alguém quiser acompanhar, não vou ler tudo, tá? O verso de 1 a 3, depois o verso 24. Diz assim, ó, tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e, além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Baalins, eu estive vendo na internet, tipos de Baal. Sempre tem a ver com Baal, né? Mas eram outras divindades relacionadas a Baal. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, Acás, primeiro que ele andou, fez as mesmas coisas que do reino do norte, em Israel, no norte, fizeram. Os reis do norte, não teve um rei que foi bom, né? No reinado de Judá, desde Davi, teve alguns reis que fizeram coisas boas, outros se corromperam. Então, e Acás foi um deles, porque o pai de Acás, Jotão, foi um bom rei. E aí, seu filho veio e o que o pai tinha tirado de ídolos, ele colocou tudo de volta. E esse vale do filho de Rinom era um vale perto de Jerusalém, onde eles incineravam, né, corpos também. Então, ele lá queimou incenso e sacrificou os seus filhos, né, no fogo. A idolatria foi tão grande que levou o povo à idolatria também. Fechou as portas do templo, que é o verso 24 do capítulo 28, diz, e ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então, ele não quis mais que os sacerdotes ministrassem no santuário, fechou as portas e ainda ajuntou os utensílios, né, e fez em pedaços. Isso foi uma grande abominação. E com isso,
só que existia gente que eram fiéis nesse período do reinado dele. No livro de Ellen White, Profetas e Reis, na página 321, fala sobre isso. Ao aproximar-se o fim do reinado do rei apóstata, fez ele que as portas do templo fossem fechadas. O serviço sagrado foi interrompido, tornado deserto o pátio da casa de Deus, e aferrolhando suas portas. Os habitantes da ímpia cidade ousadamente ergueram altares para adoração de divindades pagãs, e nas esquinas das ruas através de Jerusalém. Mas, em Judá, viviam algumas pessoas que mantiveram sua obediência a Jeová. Então, tinha um remanescente. Era para estes que Isaías e Miqueias e seus associados olhavam com esperança, ao verem a ruína operada durante os últimos anos de Acás. Então, os profetas que avisavam, eles tinham esperança, porque eles sabiam que ainda tinha um pouco de pessoas fiéis, um remanescente. E o pecado de Acás foi tão grande que, quando ele morreu, tá, as pessoas do reino, talvez sejam essas pessoas, não sabe, esses fiéis, eles não sepultaram ele no sepulcro dos reis. Isso, eles achavam que seria uma abominação, um rei tão mau, e aconteceu isso também no reinado de Jeorão, de Joás e de Uzias. Esses 4 reis, né, junto os 3 reis mais Acás, eles não foram sepultados no sepulcro dos reis. Então, Ezequias, ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar. Isso está no capítulo 29, verso 1, diz: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Ábia, filha de Zacarias. Às vezes os nomes se repetem, mas eu entendo que seja o profeta Zacarias. E Ezequias foi um bom rei. Logo que ele subiu ao trono, tá, a primeira providência que ele fez, está no verso 3, diz assim, ao verso 2 também, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, a primeira providência que ele fez, que ele tomou, foi abrir o santuário para o serviço dos sacerdotes. No Profetas e Reis, na página 323, diz: Ezequias subiu ao trono determinado a fazer tudo o que estivesse em seu poder para salvar Judá da sorte que estava tocando ao reino do norte. Porque nessa época do reinado dele, o reino do norte estava sendo atacado muito pelos assírios. Já estavam levando gente em cativeiro, já tinham levado as 2,5 tribos em cativeiro. Então, Samaria iria logo depois, né, ser cercada. Então, ele estava vendo tudo isso. E ele viu, no que os profetas mostraram para ele, que as maldições que viriam sobre o reino de Judá também, caso não se voltassem a Deus. Então, isso tocou o coração dele. E ele achou assim, agora, eu fazendo as reformas, eu vou procurar salvar da destruição Judá. Então, as mensagens dos profetas não davam margens a meia medidas. Unicamente mediante a mais decidida reforma seriam evitados os juízos impendentes, quer dizer, juízos que estavam prestes a ocorrer, a sobrevir. Então, foi a primeira coisa. O pai dele fechou o templo e ele abriu, né? Segunda coisa, ele chamou os levitas, está nos versos 4 a 11, nós não vamos ler. Ele chamou os levitas e os sacerdotes e, principalmente, ele fez uma aliança com o Senhor, com Deus. Então, ele chamou eles para explicar que agora o templo já estaria aberto, que eles teriam que se purificar para poder ministrar no santuário. E no Patriarcas, Profetas e Reis diz: Ezequias apelou diretamente aos sacerdotes para que se unissem a ele, a fim de levarem a efeito as necessárias reformas. Era esse um tempo de ação imediata. Os sacerdotes iniciaram imediatamente. Então, não tinha tempo a perder. Então, muitas vezes, quando nós sentimos a necessidade de uma reforma, nós devemos fazer imediatamente. Porque se está escrito o que a gente deve de fazer e a gente adia, né? Então, ele viu que era necessário
Então, primeiro de tudo, tinha que o templo estar aberto. Mas o templo, para funcionar, precisava ser purificado. E os sacerdotes foram purificar o templo, porque eles tiraram as coisas de ídolos que tinha dentro do santuário. Vocês podem ler depois o capítulo todo, 29, e o 30, o 31. É bom que a gente leia, a gente vai vendo esses detalhes. Então, os sacerdotes tiraram tudo para purificar o templo. E a terceira medida dele está nos versos 16 a 19, ele ordenou os sacerdotes que se purificassem. Tá? Aí os sacerdotes, além de se purificar, eles também pegaram todas aquelas coisas de ídolos e jogaram lá no ribeiro de Cedron. Aí eu também fui na internet para ver, né? O ribeiro de Cedron é um vale do Cedron. Ele é um vale próximo também a Jerusalém, descrito na Bíblia como tendo grande significado. Também é chamado de Vale da Torrente do Cedron, devido ao fluxo contínuo de correntes de águas por ocasião de enchente repentina nos meses de inverno chuvosos. Então, os sacerdotes tiraram todas aquelas imagens que tinham sido colocadas dentro do santuário para purificar e jogaram lá no vale, no ribeiro de Cedron. Outros reis também fizeram isso, tá? O rei Asa também fez a mesma coisa na reforma que ele fez. Ele tirou todos os ídolos da casa de Deus e os queimou lá e despedaçou lá no vale do ribeiro de Cedron. Porque como era, de repente, o tempo, a gente não sabe que tempo era, se era tempo chuvoso, a água ia levar aquilo embora. Ia levar. Então, era uma forma deles se livrarem, né? É como se fosse um grande lixeiro, para jogar lixo mesmo, aquilo que não prestava. O rei Josias também fez a mesma coisa, tá? Lá em 2 Reis 23, 12. Então, os sacerdotes purificaram o santuário. Agora, os sacerdotes já está purificado. Aí, o que o rei fez? Ele restabeleceu o culto ao Senhor. Então, ele teve essa boa disposição. No livro, também, Profetas e Reis, 327, diz: essas e outras mensagens semelhantes, reveladas da boa disposição de Deus em perdoar. Essa boa disposição de Deus em perdoar é porque eles tinham as promessas lá, que Salomão, quando inaugurou o templo, o santuário, Salomão orou a Deus e disse: quando o povo pecasse, que o povo sofresse nas mãos dos inimigos, mas que o povo se arrependesse e orassem virados para o templo, Deus iria ouvir, ia perdoar, ia sarar a sua terra. Então, nessa disposição de Deus em perdoar, Ezequias se agarrou a essa mensagem e aceitar os que a ele voltavam com inteireza de coração. Haviam levado esperança em muitas almas debilitadas nos escuros anos em que as portas do templo estiveram fechadas. E agora, ao darem os líderes início a uma reforma, uma multidão do povo, cansada da servidão do pecado, estava pronta para responder. Então, às vezes, a gente pode achar assim, né? Que quando mencionar o povo se voltou à idolatria, a gente não pode esquecer que tem um remanescente, tem um pequeno povo lá no meio que não se viraram para os ídolos, não acompanharam os seus maus reis. Então, nesse momento, muitas pessoas que talvez estivessem já na idolatria, já estavam cansados disso, do pecado. Então, eles se voltaram a Deus. E eles responderam de bom grado o que o rei queria fazer. E ele restabelece esse culto, tá? Está em 2 Crônicas 29, de 20 a 21, do verso 24 ao 30, e o verso 35. Mas eu vou ler o verso 34, que eu achei interessante, tá? Eu botei até uma observação aqui, porque os sacerdotes que se purificaram, não deram de se purificar todos eles, tá? Muitos não tinham conseguido, porque eles estavam espalhados, tá? Pelo país. Então, eram poucos os sacerdotes. E eu achei muito interessante que os levitas, que não trabalhavam nessa parte de imolar os animais para sacrifício, eles foram pegos para trabalhar, para ajudar, até que o restante dos sacerdotes se purificassem. O verso 34, que diz assim, ó: eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram,
até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Olha só. Então, eles estavam prontos, prontamente eles começaram a se purificar. Tem um tipo de purificação lá em Levíticos, o que eles tinham que fazer, né? Eles ficavam uma semana sem ter contato com mulheres, e eles tinham que ter toda uma purificação, fazer os sacrifícios por eles mesmos, pedir perdão a Deus. Então, como todos os sacerdotes, nem todos foram tão rápidos com isso, que os levitas foram mais rápidos e também trabalharam nesse ponto. E no capítulo 30, verso 17, diz a mesma coisa. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Por isso, os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Isso já vem na outra questão aqui, tá? Que ele restabeleceu, além de restabelecer o culto na casa do Senhor, colocando todos os sacerdotes, os levitas, os cantores, tudo nos seus lugares, nas suas turmas, ele também restaurou a celebração da Páscoa. A Páscoa não era celebrada desde os tempos de Salomão, da divisão do reino. Então, ele resolveu restaurar a celebração da Páscoa. Só que o mês para celebrar a Páscoa já tinha passado, porque a Páscoa se celebrava no dia 14 do primeiro mês. Só que foi nesse primeiro mês que ele começou a restauração, que os sacerdotes começaram a se purificar. Então, já tinha passado da data. E aí, ele fez a Páscoa, eles celebraram a Páscoa no 14º dia do segundo mês, que é o verso 15 do 30. Diz assim, ó. Então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Então, por que eles se envergonharam? Eu imagino, porque eles demoraram muito para se santificar. E aí a Páscoa não pôde ser celebrada no tempo certo. E mesmo lá na Páscoa, os levitas tiveram que ajudar, como a gente leu no verso 17, os sacerdotes todos ainda não estavam santificados. Então, só os sacerdotes é que poderiam imolar os cordeiros da Páscoa. Mas os levitas trabalharam para ajudar, porque eles já tinham se santificado primeiro. E a gente sabe que o dia correto é que depois, lá no rei Josias, o rei Josias celebrou a Páscoa na data certa, que foi no capítulo 35, verso 1. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Então, esse era a data certa. Mas Deus aceitou. Porque o que estava tendo no coração deles? Um desejo de mudança, um desejo de perdão, um desejo de oferecer a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, por aqueles anos de escuridão que o reino ficou envolto na idolatria. E Deus aceitou isso, mesmo que eles celebraram em outra data, mas eles fizeram todos os conformes dentro daquilo que Deus tinha orientado. E aí, o que ele fez mais? Ele não quis só celebrar a Páscoa, só ele e o reino de Judá e os levitas. Ele mandou cartas para todo Israel, para o reino do norte, para convidar os seus irmãos. No versos 6 a 8, eu achei triste isso que aconteceu, no capítulo 30, porque, olha só, foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, e ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Então, ele fez um apelo, porque ele não queria só para ele, ele fez um apelo para todo Israel, porque tinha já muitos ido para o cativeiro, mas ainda tinha outros que não. Então, ele pediu, e esses irmãos, a resposta deles está no verso 10 a 12.
E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, pois riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhe um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Então, muitos zombaram deles, trataram com desdém os correios. Mas não foi em vão o apelo que Ezequias fez. O apelo trouxe alguns do povo que vieram para celebrar. E no verso 18 a 30, é assim, esses que, a princípio, talvez fosse até dos que tivessem zombado, mas depois pensaram, né, e resolveram ir para a Páscoa. Só que eles não tinham dado tempo de se purificar também, porque todo o povo tinha que se consagrar a Deus, tinha que se purificar, né? Como hoje a gente faz, né, a Santa Ceia. Cada um de nós tem que, como a gente já viu na lição, a gente tem que passar em revista, ver o nosso caso e ver se a gente está em dia com Deus e pedir perdão a Deus. E se a gente tiver algum problema com algum irmão, também pedir perdão. E lá também, eles tinham, para poder celebrar a Páscoa, participar da Páscoa, eles tinham que estar purificados. Mas, assim como na Santa Ceia, a gente não pode dizer que a fulano ou ciclano não tá digno para participar da ceia, ele pode participar. E aconteceu lá isso, porque esses irmãos que vieram do norte, tá, não tinha dado tempo, e Deus aceitou. Versos 18 a 20 diz: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele. Olha só, então, eles foram, porque no coração deles foi tocado, apesar deles eles não estavam se achando dignos. Mas o rei orou por eles, e Deus aceitou esse pedido. Então, a gente nunca deve de proibir ninguém de participar da ceia do Senhor, porque ela, aquela pessoa com Deus, a gente pode orar por ela, né? Assim como o rei orou por essas pessoas, e eles participaram, eles comeram da Páscoa. E houve uma grande alegria, né, entre o povo ficou em regozijo. A Páscoa foi celebrada por 7 dias, depois foi mais ainda, a gente pode ver depois no restante, né, os irmãos se quiserem ver, no capítulo 30, versos 21, 22, 26 e 27. Eu fico imaginando, porque eu vou ler, porque eu achei muito interessante esses 2 versos. Diz assim, ó, Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham um bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Então, eles estavam tão felizes que a Páscoa era só uma semana, mas resolveram fazer 14 dias. Eles estavam tão contentes. E o rei, no verso 26 e 27, diz: e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Essa alegria, porque celebrar a Páscoa, que nós não tínhamos mais celebrado. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Então, eu fico imaginando o regozijo, né, deles, a alegria. E não ficou só nisso, porque houve toda aquela alegria, mas tem que haver o quê? Não é só ficar na emoção. Realmente, houve uma conversão. No capítulo 31, verso 1, mostra aqui, ó, a conversão. Porque daí o povo, cada um foi, né, foi mandado para suas casas, voltaram, estavam tão alegres com o que tinha acontecido. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e os altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Então aqui houve uma conversão genuína, porque eles voltaram, primeiro eles acabaram com tudo,
já tinham limpado o santuário, tinham participado do culto de celebração a Deus, participaram da Páscoa. Agora, eles tinham que destruir os altares que tinham pelos caminhos, embaixo das árvores frondosas, eles tinham que acabar com aquilo tudo, para que a conversão deles fosse genuína, para que agora eles adorassem a Deus. E o rei Ezequias também restabeleceu as turmas dos sacerdotes, o verso 2 diz. Ele restabeleceu cada um, voltou os cantores, os filhos de Asaf, os cronistas, todos eles, cada um ficou na sua função, né? Só foi esse caso de emergência que os levitas trabalharam em imolar os novilhos, as ovelhas, mas depois cada qual voltou para a sua função, porque o rei Davi já tinha deixado tudo pronto, né, para Salomão, como deveria de ser. Eu fico imaginando, porque eles cantavam constantemente. Então, era um coral, vamos dizer, que cantava, eu não lembro mais, mas Davi deixou tudo escrito, de tal horário a tal horário, era uma turma. Depois vinha de novo outra turma. Então, era 24 horas louvor no santuário. Eu acho que devia ser maravilhoso, né? Só em pensar, imagina aquelas vozes, músicas que Davi tinha feito, tá? Então, ele restabeleceu isso. Os sacerdotes, os levitas, cada um teve o seu ministério, né? E também o rei, ele estabeleceu, de agora em diante, para que o santuário tivesse as ofertas da manhã e da tarde, no verso 3, que nós não vamos ler, ele estabeleceu parte da fazenda do rei, tá? Para os holocaustos. Então, ele separou da sua fazenda, do seu gado, que era muito, a parte que cabia para o santuário. E aí ele também ordenou ao povo que também desse parte que cabia aos holocaustos, aos sacerdotes e levitas, porque o povo também tinha gado. E há muito tempo o povo não fazia isso, né? O santuário estava fechado, cada um cuidava da sua vida. Agora, ele disse para que o povo também separasse a parte que cabia para os levitas. E ele ordenou também que se preparassem as câmeras, porque no santuário não tinha só a parte do lugar santo, santíssimo, é o templo de Salomão, que Salomão tinha. Então, tinha toda parte de cozinha, de câmaras, onde eles guardavam o ouro, a prata, tudo que era trazido. Então, ele ordenou que eles preparassem essas câmaras para receber as ofertas e os dízimos, que cabia aos levitas, né, e aos sacerdotes. Então, houve essa transformação no coração dele. E ele instou para que o povo também fizesse isso. E o povo começou a levar as suas ofertas e dízimos à casa de Deus novamente. No capítulo 31, verso 20 e 21, diz assim, ó, e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Então, ele fez de todo o coração. Realmente era sincero, não era um medo de, porque nós vamos para o cativeiro, não. Ele tocou no coração dele, sabendo que a maldição que já foi dita lá para Moisés, e que Salomão mencionou, ele poderia ter uma mudança, né? E realmente no reinado dele teve essa mudança. E no Profetas e Reis, página 334, diz assim, ó, o reinado de Ezequias se caracterizou por uma série de marcantes providências, as quais revelaram às nações vizinhas que o Deus de Israel estava com seu povo. Então, isso não ficou sem as nações pagãs verem o que tinha acontecido. Aquilo foi um testemunho. E depois, claro, nós sabemos que nós não vamos falar hoje o que ele fez. Ele estava, quando Deus disse que ele iria morrer, ele estava preparado, né? E Deus disse que ele ia morrer e ele orou e disse para Deus, né? Eu não fiz tudo isso, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Dá-me mais um tempo. E Deus deu um tempo. E essas nações de fora, principalmente Babilônia, que ainda não era uma nação poderosa, mandou mensageiros, como se fossem diplomatas, né, para visitar Ezequias. E Ezequias, eu não vou falar isso, né, porque isso daria para continuação. Eu não queria falar sobre
o erro de Ezequias? Deus perdoou esse erro, porque ele realmente pediu perdão a Deus do que ele fez, e Deus disse que não ia ser no reino dele que viriam, mas Judá não tinha mais chance. Poderia até, né, como no reinado dele houve uma mudança dele e do povo, atrasou o que Deus tinha dito, né, que eles iriam para o cativeiro, assim como o norte. Então, o reinado dele foi um reinado próspero. Que Deus nos ajude a ver isso. Meus irmãos, eu sei que quando a gente quer fazer uma mudança, né, uma reforma na nossa vida, a gente tem que começar primeiro pedindo perdão a Deus, né? E como ele fez, ele o primeiro de tudo, né? Ele restaurou o serviço no templo. Mas com a reforma sempre vem o quê? A oposição, né? Vem os inimigos, que a gente numa outra oportunidade vai ver que esses inimigos disfarçados em amigos, como foi os embaixadores de Babilônia, foram os inimigos. E muitas vezes a gente tem boa intenção, mas acaba apostatando. Mas Deus ainda disse, tem uma boa disposição em perdoar. Assim como foi a oração de Salomão. Salomão pediu a Deus, e Deus faz, porque Deus ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Então, Deus está disposto a nos perdoar. Só que muitas vezes os caminhos que a nossa vida vai tomar não dá mais de mudar. Deus perdoa, mas a gente vai sofrer as consequências, né? E a gente, numa outra oportunidade, nós vamos falar do que a gente conhece mais sobre esse erro, né, de Ezequias. Eu achei que era importante de eu falar os acertos dele, que foram muitos, né? Lá em Reis não menciona assim por alto. Então, aqui não, aqui é detalhado a quantidade de bois, a quantidade de ofertas que ele deu para o serviço do santuário, e principalmente, né, para mim foi curiosidade, porque os levitas não trabalhavam nessa parte, e nesse momento foi preciso, e Deus aceitou que eles trabalhassem, porque eles já tinham se purificado, e muitos sacerdotes não, então eles foram ajudar. E também os irmãos que vieram, né, para a Páscoa e não estavam purificados, não se achavam dignos, mas participaram e comeram da Páscoa. E Deus aceitou, que o rei orou por eles. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.